Eu achava que era você. Depois que eu fui descobri MD Brasil. 124. Valeu. Obrigado. Depois vocês experimentam o de mel, né? Pois é, isso é um horror. Da linha da cintura, isso é horror. As partes. Está acontecendo em termos de queimada? Mecanizar a colheita, porque a colheita manual exige a queima prévia e a mecanização não. Então a solução realmente é mecanizar a colheita. O horário em que as queimadas são praticadas? Está na queima da cana, a liberação, como eu falei anteriormente, desse material particulado, desses gases aqui. O que o senhor espera, como todas essas participações, inclusive aqui na Câmara Municipal de Barretos, dando todos esses esclarecimentos? A função dos técnicos é estudar o problema em termos de lógica. Então, o poder decisório foge a qualquer... Paulo Correia, você que vem sistematicamente abordando o problema, como você analisa? É um assunto político, envolve vários interesses, interesse econômico, interesse social, interesse ambiental, interesse da comunidade, a comunidade está esgotada, está capacitada com relação ao político, com relação à saúde. Então, o Dr. Marcos, como a doutora professora Mari, vai vir dar essas explicações com relação à questão da saúde. Então, nós estamos aí procurando denominadores para que a gente... Senhoras e senhores, boa noite. O núcleo diretor do Plano Participativo de Barretos inicia a partir de agora os trabalhos da audiência pública temática do Plano Diretor Participativo de Barretos, a queimada da cana-de-açúcar. Para compor a mesa, convidamos o secretário municipal de Planejamento, que é coordenador do núcleo gestor do Plano Diretor Participativo de Barretos, Wilson Franco de Brito. Vereador da Câmara Municipal de Barretos, Paulo Henrique Correia. Convidada, palestrante desta noite, professora doutora Meire Rosa Rodrigues Demarque, adjunta assistente de Química Analítica da Unesp de Araraquara. E o doutor Marcos Ábido Abex,
médico pneumologista, responsável pelo Laboratório de Poluição Atmosférica do município de Araraquara. A todos os presentes, senhoras e senhores, obrigado pela presença. Inicialmente, fará uma exposição sobre os trabalhos do Plano Diretor Participativo de Barretos, o coordenador do Núcleo Gestor, Wilson Franco de Luque. Boa noite a todos. Nossos cumprimentos aos delegados presentes, aos nossos convidados, doutora Meire, doutor Marcos Ávila Bex, especialistas que foram convidados pela Secretaria de Planejamento, pelo Núcleo Gestor do Plano Diretor, para estarem presentes nesta noite aqui, nessa audiência pública temática, que vai discutir a queimada da cana no município de Barretos. Como informação, nós estamos realizando hoje a 15ª audiência pública para a discussão, da elaboração, trabalho de elaboração do Plano Diretor Participativo de Barretos. Fizemos 5 audiências públicas regionais, onde escolhemos os delegados que vão votar o anteprojeto de lei a ser enviado para a Câmara. São 87 delegados representando os bairros barretenses, as 5 regiões em que nós dividimos o município, a cidade de Barretos. Depois fizemos 3 audiências públicas distritais, com representantes do distrito, da área rural. Na sequência, mais 5 audiências públicas temáticas, onde discutimos os assuntos que dividimos a discussão do Plano Diretor. Saneamento do meio ambiente, trânsito, transporte e mobilidade urbana, habitação, programas urbanos, e na sequência nós sentimos a necessidade de fazermos mais audiências, que foram propostas inclusive nessas discussões das temáticas. Fizemos ontem a audiência temática sobre o desenvolvimento socioeconômico e turismo, e a de hoje nós estamos abrindo para a discussão específica sobre a queimada da cana. Foi proposta na audiência pública do saneamento básico e meio ambiente, ela foi proposta pelo vereador Paulo Henrique Corrêa naquela oportunidade e aprovada pelos membros presentes naquela audiência, e em decorrência disso o Núcleo Gestor convocou essa audiência para a discussão do assunto. E não só a discussão, como também a apresentação e votação de uma proposta que será apresentada pelo vereador Paulo Corrêa, para que possa ser votada a inclusão ou não de determinado artigo na lei do Plano Diretor. Nós informamos ainda que, conforme nós dissemos ontem também, mas várias pessoas aqui presentes estiveram no Grêmio, na audiência de ontem, que essa é a última audiência, mas nós vamos ter agora no dia 23 de julho a conferência municipal do Plano Diretor. Essa conferência vai discutir o texto da lei. Tudo isso que nós discutimos até agora, nesse 1 ano e meio de trabalho, vai estar num texto, e em mapa, vai estar mapeado também. Nós, a partir da semana que vem, nós vamos estar colocando segunda, terça ou quarta-feira. Esse texto deverá estar pronto e estaremos colocando à disposição de todos os munícipes barretenses na internet, no nosso site, o site do Plano Diretor, na internet. O texto da lei. Qualquer pessoa poder acessar, ler, ver se o que foi discutido foi colocado ou não, concordar ou não com o que está lá, ver se tem alguma coisa errada, enfim, está para a discussão da população realmente. Há uma possibilidade de você entrar no plano, dar a sua sugestão, fazer a sua crítica, a sua correção. Além disso, os delegados, são os 87 delegados, que são aqueles que terão o direito de votar na conferência no dia 23, eles receberão também encadernado o texto em suas casas, para que possam também manusear melhor, com mais facilidade, e anotar também
facilitando, portanto, a votação da lei, do anteprojeto de lei, no dia 23. Então, tudo isso para facilitar o máximo possível o acesso da população com relação a essas propostas, toda essa complexidade que é o plano diretor de uma cidade. Não sei mais delongas, eu quero então passar a palavra ao vereador Paulo Henrique Correia, que foi o autor da propositura para essa audiência pública. Mas antes eu quero também ler aqui um ofício enviado pelos promotores José Ademir de Campos Borges e Fernando Sérgio de Nogueira, que são promotores de justiça do meio ambiente de Barretos. Assunto: promotores de justiça do meio ambiente justificam sua ausência, eles foram convidados, como várias outras pessoas também, e se manifestam favoravelmente à edição de leis municipais restritivas à queima da palha da cana-de-açúcar. O ofício é enviado ao presidente da Câmara Municipal também, e ele diz: pelo presente apresentamos excusas por nossa ausência, por motivo de força maior, a esse oportuno evento, iniciativa pela qual cumprimentamos. E aproveitamos a ocasião para reiterar manifestações anteriores no sentido de que somos absolutamente favoráveis à edição de leis municipais mais restritivas às queimadas da palha da cana-de-açúcar, a fim de que se tenha um meio ambiente mais saudável, pelos sabidos incômodos acarretados pela poluição ambiental provocada pelas queimadas, que inegavelmente degradam a qualidade do ar, causam e agravam problemas respiratórios diversos e oneram cada vez mais os serviços médicos e as contas de água das famílias, numa época em que se constata que esse recurso natural é finito, ao contrário do que equivocadamente se pensou durante muito tempo. Registramos ainda que as discussões sobre os malefícios causados pelas queimadas somente produzirão frutos se acompanhadas de amplas medidas, não só de âmbito municipal, mas também estadual e regional, que venham favorecer e estimular a mecanização da colheita, restringir e dificultar as queimadas e, ao mesmo tempo, remanejar para outros setores produtivos a mão de obra hoje empregada na colheita da cana após a sua cria. Em outro particular, aproveitamos para renovar o protesto de elevado estima e justiça consideração, assina o ofício os promotores José Ademir e Fernando Nogueira. Com a palavra, então, o vereador Paulo Henrique Correia. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, professor doutor Amário, doutor Marcos Brito, que um galhardia organizou, colocou todos os setores aqui para que a gente possa estar discutindo com relação às queimadas do município de Barretos. É um assunto polêmico, a gente não tem dúvidas. Por quê? Porque envolve o interesse econômico, envolve o interesse social, envolve o interesse ambiental, envolve o interesse da sociedade com relação à saúde, com relação à sujeira, à fuligem que todos reclamam e com relação também ao consumo de água. Nós entendemos que toda discussão ela tem que ser uma discussão em alto nível, tanto é que nós temos aqui a presença de dois palestrantes que vai enriquecer o nosso debate para que a gente possa ter alguma saída para que a gente amenize os danos causados pela fuligem. Eu trouxe, durante um ano e pouco, a gente vem estudando com relação às queimadas. E a gente vem buscando subsídios. É onde a gente tem feito requerimentos, elaboramos um projeto de lei no ano passado, aonde a gente tinha uma visão de não sacrificar tanto o interesse social como o interesse econômico. Por quê? Porque ali no projeto de lei a gente disciplinava que a cada ano
distanciava do perímetro urbano, cerca de 3 km até um limite de 12 km. Então, não estaria afetando a questão social, a questão de desemprego, não estaria afetando também as usinas, porque as usinas, muitas delas hoje, já tem cerca de 40% a 50% da área mecanizada, poderia estar trazendo essa área mecanizada em volta, em torno do município, em torno do perímetro urbano. Então, e também a gente estaria aliviando várias situações. Eu gostaria até que o Carlos começasse a rodar o data-show para que a gente possa passar essas informações aos senhores. Esse aí é um ofício do Escritório de Desenvolvimento Regional. No ano de 1980, nós tínhamos no município de Barretos 450 hectares de cana plantada. No ano de 2006, nós temos 45.000 hectares de cana plantada. E o que, embora esteja pequeno aí para vocês, mas o que chama a atenção, do ano de 2002 para 2006, nós tivemos praticamente mais que o dobro. Nós tínhamos em 2002 19.000 hectares. Hoje, em 2006, 45.000 hectares. Pode passar. Na verdade, esse quadro aqui que está em dimensão maior. No ano de 1980, 450 hectares. No ano de 2006, 45.000 hectares. Pode passar. A área territorial de Barretos é de 152.700 hectares. Ou seja, praticamente um terço dessa área é o cultivo da cana-de-açúcar. Volta só. 2% nós temos de mata nativa, ou seja, 3.054 hectares. Vou passar. Um outro dado interessante que coincide até com a evolução, até a gente não está colocando como um fator determinante, mas coincide. A migração da zona rural para a zona urbana. Em 1980, nós tínhamos uma população de 750 mil habitantes. Na zona rural, nós tínhamos 7.067 mil habitantes, ou seja, 9,72%. Pode passar para o próximo. No ano de 2000, que é o último censo do IBGE, a população de Barretos foi de 103.913 habitantes e o percentual na zona rural caiu para 4,86%. Nós tínhamos em 2000 5.053 pessoas na zona rural. E eu fiz um cálculo aqui só para a gente exemplificar. Se a gente tivesse mantido a população na zona rural 9,72 de 3.000 habitantes, nós teríamos hoje na zona rural 10.100 pessoas, habitantes. Então a gente vê aí que saíram da zona rural 5.047 habitantes. É onde a gente fala que coincide, porque na zona rural, todos conhecem, tinha várias culturas, tinha colônias, naquelas fazendas tinha 150, 200 empregados, tinha fazenda com 50 empregados, tinha as colônias, as famosas colônias. E um detalhe importante, porque eu tenho um censo até 2000, antes de 2000, depois de 2000 não foi feito o censo. E a área plantada de cana, ela foi de 27.500 hectares, depois do ano 2000. Então nós vamos ter certeza que no próximo censo,
esse percentual na zona rural vai baixar ainda mais. Pode passar. Bom, as consequências da queimada da cana, não vamos deixar com os palestrantes, mas tem algumas fotos aí que a gente pode estar demonstrando. Pode passar. Isso aí, volta um pouquinho. Essa aí é a queimada na zona, a biomassa que surge, tá? Tudo para a atmosfera. Pode passar. Um outro dado importante também que a gente buscou com referência ao pronto-socorro infantil. Nós não tínhamos, em anos anteriores, o pronto-socorro infantil. E eu peguei os dados de internação em dezembro de 2005, janeiro de 2006, fevereiro. Essa aí é a parte da entre-safra, né? De março de 2006, abril e maio de 2006. A gente viu um aumento significativo. É uma coincidência. Ninguém está afirmando que é em função das próprias queimadas, mas a gente vê aí que mais de 50% foram os atendimentos no pronto-socorro infantil. Pode passar. E a gente buscou também informações com as pessoas também que têm interesse. Aí está o presidente do Sindicato Rural, Cacá, pode passar mais uma, Carlos. E ele colocou uma matéria no Jornal Diário. Cortar cana não é emprego, diz presidente do Sindicato Rural. Pode passar mais uma. Cortar cana. Isso, as palavras do presidente. Cortar cana não é emprego, e sim uma atividade totalmente desumana. Hoje, para o trabalhador, cortar uma quantidade significativa, precisa fazer 9.000 movimentos com podão. De emprego não queremos, disse. Além disso, quem atua em 10 safras seguidas tem agravante dos problemas de saúde. A aposentadoria por invalidez vem somente se ele tiver paraplégico na cadeira de roda. É difícil provar isso para o INSS. O sindicato é favorável à mecanização, mas não imediata. O nosso projeto previa que ela não seria imediata. Pode passar. Essas são matérias que saem nos jornais da cidade. Aqui está no Jornal de Barretos. Fuligem de queimada infernizam moradores. Vou passar aqui. Na Folha de Ribeirão, a gente também guardou. Para o usineiro, fim da queima garante biodiversidade. Para o usineiro, fim da queimada garante biodiversidade. Eltinho Paulo Júnior, diretor agrícola da usina São Francisco, disse que o pivô para a biodiversidade dos canaviais é parar com a queima. Não existe a conversa de que a máquina não corta em área de declive. Aí fala até o dia da Folha de São Paulo. Isso aí é uma matéria da CETESB. Temos 4 agentes credenciados que ensaiam a campo para verificar as propriedades que estão fazendo as queimadas. Os técnicos visitam a cidade para nós. A próxima é do Ministério Público do Trabalho. Para o Ministério Público, o fim do pagamento por produção é condição necessária para que as relações de trabalho nas lavouras se tornem mais seguras. O objetivo é evitar que se repitam as ocorrências de morte por exaustão registradas desde 2004 no corte de cana, período que foram notificados 13 mortes com suspeita de excesso de esforço físico. Próximo. Alguns fornecedores de cana não têm respeito. Isso aqui é do gerente da CETESB, tá? Walter Tadeu. Ele é o gerente da CETESB aqui, Brasil. Alguns fornecedores de cana não têm respeitado as áreas de restrições e as condições climáticas.
Folha de São Paulo, 31 de maio de 2006. Funcionário de usina tem 80% do corpo queimado. Jornal de Barretos, até uma matéria da doutora Mari. Fluidos da queima da cana-de-açúcar apresentam potencial cancerígeno. O Diário, sexta-feira, 10 de fevereiro. Num trecho do editorial, até porque socialmente falando, o país teve saldo negativo de trabalhador de cana em 2005. Com o fechamento de emprego formal, foram registrados 247 admissões da administração, e 353 desligamentos. Esse aqui Barretos, 18 de junho de 2006. Queimadas políticas de aborrecimento. Esse aqui é um material do Dr. Silvio Gontijo. Ele menciona o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para presentes e futuras gerações. Isso está no artigo 25 da Constituição Federal, foi um artigo do Dr. Silvio Gontijo. Centésima, a queima de palha de cana-de-açúcar se constitui uma prática, como tantas outras, danosa ao meio ambiente, podendo causar incômodos à população e até colocar em risco a saúde e a segurança da comunidade. Eu até vou pular algumas, porque o que mais nos interessa hoje é a palestra dos convidados, mas tem toda, pode ir passando. A promotoria já tem o posicionamento que foi lido aqui pelo secretário Brito. E tem alguns comentários de pessoas estudadas no assunto. Doutora Gisele Cristina Marcolini. Um questionamento que foi feito para ela, a composição química da fuligem, se a substância prejudica a saúde da população. Sim, a fuligem proveniente da queima da palha de cana é formada por várias matérias particulares agrupadas. Esses materiais particulares possuem tamanho inferior a 1 micrometro, milésima parte do milímetro, portanto são inaláveis. As partículas inaláveis depositam-se na região que fica entre os brônquios e os alvéolos pulmonares, onde permanece depositado num período variável de dias a anos. Vou passar. Tem os HPA, que a doutora vai falar, que são os hidrocarbonetos aromáticos, que está presente na composição química da fuligem. Tem Dr. José Carlos Manso. Vou passar. É um parecer que ele dá sobre os efeitos da população provocados pela queimada dos canabiais na saúde humana. Conclui-se com base nas considerações apresentadas que a poluição provocada pela queimada dos canabiais tem feito efeito nocivo para a saúde da população da nossa região. Tem outra manifestação também do Dr. Antônio Ribeiro Franco, de Araraquara, e do engenheiro agrônomo Manuel Eduardo Tavares Ferreira. Aqui ele coloca lá que Cuba eliminou a queimada. E sim, somente naquele terceiro, quarto corte que eu acho que tem que queimar. Isso aí já é o ciclo da cultura. As Filipinas, que tem a cultura de cana semelhante à nossa, vem partindo também para a colheita mecanizada, sem queimar. No Brasil, na região nordeste do Paraná, no município de Ipatinga, produtores criaram uma cooperativa e adotaram um método de cultivo de cana semelhante ao das Filipinas, obtendo uma produtividade maior do que a do estado de São Paulo, sem a utilização de adubo e ainda produzindo alimentos sem a queimada. Eu acho que isso aí seria um assunto que a gente poderia estar... na última, Carlos. A única a entidade representativa dos usineiros. A única assumiu o compromisso com
com desenvolvimento sustentável, explicita seus propósitos transformando-os em objetivo, reduzir a poluição local, melhorando o ar nos grandes centros urbanos. Então eu coloquei todo esse relato que a gente vem trabalhando durante esse 1 ano. A gente não está aqui querendo tirar serviço no emprego de ninguém, só que a gente também tem que procurar um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente. Então, as propostas que surgirem, vamos debater, vamos discutir. E o que eu acho interessante também, eu vou voltar a palavra para o Brito para que as pessoas, os convidados, também façam uso da palavra e aquilo que pode estar ajudando nessa audiência. Obrigado, Paulo. Vamos passar agora a palavra então ao médico pneumologista, Dr. Marcos Aguardex, que vai fazer a sua explanação. Você pode usar o tribuna se o senhor quiser. Nós temos também fica uma. Eu acho que ela é Tem sem frio. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do secretário Brito, do vereador Sexual. É um prazer muito grande estar aqui em Barretos e quero comunicar já que eu fui convidado a voltar na festa do Pior do Graneiro, eu e a funcionamento. Nós vamos expor a ação da queima da biomassa sobre a saúde, mas antes eu quero fazer alguns pequenos comentários sobre o que a poluição atmosférica causa à saúde humana. Então, eu vou apresentar alguns detalhes sobre poluição atmosférica de uma forma geral, para posteriormente entrar especificamente na queima da cana-de-açúcar. Próximo, por favor. A relação poluição atmosférica e saúde causou um grande impacto no ano de 1952 na cidade de Londres. O inverno de 52 foi muito rigoroso e a população de Londres usou em grande escala aquecedores em casa. Isso associado também à produção industrial de Londres e a um episódio de inversão térmica que fez com que os poluentes fossem represados a nível da rua de Londres. Então, ao meio-dia do dia 6 de dezembro, esse é o aspecto que apareceu em Londres após a inversão térmica. E o que aconteceu a seguir foi o seguinte, próximo, por favor, houve 4.000 mortes na semana do evento e 8.000 mortes nas 3 semanas subsequentes. Por que isso foi importante? Porque essas 12.000 mortes foram, no século XX, o maior episódio de mortes de indivíduos após a gripe espanhola. O que matou mais no século XX foi a gripe espanhola e, em segundo lugar, foi esse episódio que ocorreu em Londres com 12.000 mortes. Próximo. Após esse episódio, além disso, aconteceu como efeito retardado, 320 dias após o smog, uma coisa que ninguém sabe se é uma coisa boa ou coisa ruim. Próximo. Houve um grande aumento de incidência de reasseinatos do sexo feminino. Então, se nós contarmos que o espermatozoide leva 90 dias para a sua maturação e mais a gravidez, esse grande número de reasseinatos do sexo feminino foi atribuído àquela poluição atmosférica que nós vimos na fotografia. Próximo. Após esse incidente, apesar de catastrófico, foi pródigo dos ensinamentos. Todo o sistema de calefação de Londres foi substituído de carvão para gás. Houve grandes exigências à população e à indústria, mesmo com ônus à economia do país. Próximo. Surgiram medidas controladoras para a poluição atmosférica
e foi identificado alguns tipos principais de poluentes, entre eles material particulado, ou seja, partículas e gases, entre eles o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de carbono e o ozônio. E foi identificado também, o próximo, por favor, como órgão de choque no nosso sistema, no nosso organismo, o aparelho respiratório e o aparelho cardiológico. Próximo. Dentre esses elementos que fazem mal à saúde, que eu citei, o mais estudado, sem dúvida nenhuma, são as partículas. E essas partículas podem vir ou de queima de combustíveis fósseis, como diesel, gasolina, indústrias, ou, próximo, da queima de biomassa. Próximo. E quando eu falei, naquele primeiro slide, em partículas, eu devo dizer que essas partículas podem ser de diversos tamanhos. Tanto partículas que nós enxergamos, como, por exemplo, a fuligem da cana, ou a fumaça do escapamento de um carro, como também partículas extremamente pequenas e invisíveis ao olho nu, e que nós chamamos de acordo com o diâmetro da partícula. Então, uma partícula com 10 micras de diâmetro, nós chamamos de PM10, com 2,5 de PM2,5, e assim por diante. Para nós termos uma ideia do tamanho dessas partículas, nós temos que um cabelo humano, num corte transversal, mede 60 micras. Então, uma partícula com 10 micras caberia 6 partículas no cabelo humano. O PM2,5, 6 vezes 4, 24. E assim sucessivamente. Uma partícula de 1 microgramas, como o vereador Paulo acabou de citar, então caberia, vamos fazer a conta, a meia é mais 25, uma quantidade enorme. Tá certo? Uma quantidade enorme. Acertou. Próximo. Muito bem. E qual a importância disso? As partículas maiores que PM10 não causam nenhum mal para a gente. Elas ficam depositadas no trato respiratório superior, nariz e garganta. O grande problema é essas partículas que nós chamamos ultrafinas, ou seja, PM0.1, ou seja, menor que a PM1, muito menor que a PM2,5. Por quê? Elas atingem as porções mais profundas do nosso pulmão, ultrapassam o limite do nosso pulmão e atingem a corrente sanguínea. Próximo. E quando elas chegam ao pulmão, elas provocam uma inflamação pulmonar. E quando elas são absorvidas pelo sangue, ela leva às seguintes alterações sanguíneas. Ela aumenta a viscosidade do sangue, aumenta a coagulação do sangue, aumenta a formação de coágulo e provoca evento de isquemia no nosso coração. Próximo. Essa é uma fotografia de lesões pulmonares devido à poluição do ar em pulmão de não fumante. Isso é um pulmão de não fumante, muito parecido com o pulmão de fumante, que ficou exposto à poluição do ar. Próximo. Muitos estudos foram feitos em grandes centros urbanos em que a maior causa de poluição é o combustível fóssil. Em São Paulo, foi realizado pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental vários estudos. São Paulo é uma cidade que se presta esse tipo de estudo. E vamos ver por quê. Próximo. Então, São Paulo, no início do século, é cidade bucólica, né? E que se transformou-se, próximo, nessa grande metrópole. Além disso, próximo, São Paulo era uma cidade de fábricas que tinha um tipo de poluição estacionária. E, com o tempo, transformou-se, pela quantidade de carro, essa quantidade de carro produziu uma fonte de poluição móvel. Próximo. Para ter uma ideia, em 99, nós tínhamos um veículo para cada 2 habitantes de São Paulo. Próximo. Além disso, como Londres,
São Paulo está sujeito a episódios de inversão térmica, onde onde os poluentes são represados a nível da respiração da população. Próximo. O primeiro estudo foi um estudo extremamente interessante, que eu gosto de mostrar nas palestras, para ter uma ideia do que acontece no aparelho respiratório. E foi feito com ratinhos. Foi colocado uns ratinhos no Largo do Paissandu de São Paulo, nessa igreja, uma das regiões mais poluídas de São Paulo. Próximo. Outro grupo de ratinhos, irmãos mais afortunados dos antigos, foi colocado nesse lugar maravilhoso de Atibaia. Próximo. Eu quero passar um conceito a vocês, passar um conceito importante a vocês agora. Nós temos no nosso organismo dois sistemas em contato com o meio ambiente. Um é o óbvio, é a pele. O outro é o pulmão. A diferença entre um e o outro é a seguinte: enquanto nós temos aproximadamente 4,5 metros de pele em contato com o meio ambiente, nós temos 70 metros de pulmão em contato com o meio ambiente. O que é 70 metros de pulmão? De pulmão não, de aparelho respiratório em contato com o meio ambiente. O que é 70 metros? É o tamanho de uma quadra de tênis. Próximo. Quando nós queremos, é relativamente fácil proteger nossa pele do meio ambiente. Se eu vou à praia, eu passo um filtro solar. Se eu estou com frio, como é que é hoje, eu coloco um casaco, tá certo? Visto que é meio difícil a gente colocar um casaco no pulmão, passar filtro solar no pulmão, a natureza nos proporcionou um mecanismo que protege por si só nossos pulmões. E esse sistema é chamado sistema mucociliar. Próximo. O que vem a ser o sistema mucociliar? O nosso aparelho respiratório todo é coberto por cílios microscópicos e tem uma camada de muco em cima. Esse muco e esses cílios estão batendo a cada momento, levando as impurezas que chegam ao nosso pulmão da periferia para o centro, e nós eliminamos as impurezas. Então, para a defesa do nosso pulmão, é muito importante que esse sistema continue funcionando. Muito bom. Próximo. Primeiro de tudo, vamos ver o que aconteceu com o ratinho que estava em São Paulo e com os ratinhos que estavam em Atibaia. Nos ratinhos de São Paulo, houve um aumento, houve uma diminuição dessas células ciliares do nariz dos ratinhos. Então, diminuiu os cílios dos ratos que ficaram em São Paulo na poluição. Próximo. E mais do que isso, aumentou aquele muco, ficou mais inflamatório em relação nos ratinhos de São Paulo em relação aos ratinhos de Atibaia. Vamos ver quando foram sacrificados os ratinhos, o que aconteceu com os cílios do aparelho respiratório. Próximo. Esse tapete, esses são os cílios que eu mostrei em microscopia eletrônica, numa visão maior. Então, os ratinhos, no início do experimento, tinha essa quantidade de cílios. Próximo. Com o tempo, os ratinhos de Atibaia permaneceram com aquela quantidade de cílios, mas os ratinhos de São Paulo foi diminuindo a quantidade de cílios. Próximo. Aumentando a quantidade de muco infeccioso. Próximo. Até ter, inclusive, material particulado no pulmão deles. Próximo. Próximo. Bom, o que pode acontecer? Vocês podem dizer agora para mim o seguinte: mas rato é rato, com o humano não acontece isso. Evidentemente, ninguém vai fazer esse experimento com o humano. Mas o que nós fazemos é avaliar a relação entre a poluição atmosférica e o que acontece em termos de saúde com os humanos. Então, vários estudos feitos em São Paulo pelo mesmo laboratório mostrou o seguinte: que a poluição atmosférica aumentava a mortalidade em idosos. Próximo. Próximo. Aumentava as consultas respiratórias no serviço de emergência em crianças. Próximo. Próximo.
aumentava a mortalidade respiratória idosa que falamos e aumentava as internações em crianças por causas respiratórias. Próximo. E também aumentava as consultas respiratórias e emergências nas crianças. Próximo. Então, na realidade, todos os estudos feitos em São Paulo, em todo o mundo, mostraram o seguinte, que aumenta a morbidade e aumenta a mortalidade, principalmente em criança e adolescente, principalmente em idosos e principalmente em pacientes que têm patologia cardiorrespiratória prévia. Próximo. Muito bom. Mas, o que nós vimos anteriormente, não é só o combustível fóssil que emite material particulado. A biomassa também emite material particulado. E tem duas formas principais da biomassa emitir material particulado. Uma é a queima a céu aberto. Exemplo, quando você queima floresta, quando você queima cana-de-açúcar. A outra é em ambientes fechados. Quando você usa a biomassa para aquecer e para cozinhar. Por que isso é importante? Porque 50% da população do mundo ainda usa esse tipo de fonte de energia para aquecer e cozinhar. Próximo. Então, essa combustão de biomassa em ambientes fechados produz uma série de patologias, porém, a quantidade de poluente como o ambiente é fechado é muito grande. Então, o que já foi provado que essa combustão de biomassa em ambiente fechado traz as pessoas que estão sujeitas, que estão próximas a essa queima. O próximo, aumenta o sintoma respiratório, aumenta a infecção respiratória em crianças, diminui a função pulmonar em crianças, aumenta a incidência de asma em crianças e adultos, próximo, produz fibrose pulmonar, próximo, e aumenta a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, próximo, e aumenta a incidência de tuberculose. Isso em ambiente fechado. Em ambiente aberto é mais difícil o estudo. Por quê? Porque são episódios esporádicos. O grande episódio que houve foi em 97, 98, no Sudoeste Asiático. Então, o Sudoeste Asiático não traz fototsunami, também traz queima de floresta. Essa queima de floresta teve 1.500 incêndios, queimou 4 milhões e 500 mil hectares. Essa neva cobriu vários países, 3 milhões de quilômetros quadrados, e a poluição afetou 300 milhões de pessoas. O custo foi 4,5 bilhões de dólares. E como foi muito grande, despertou a atenção sanitária de todo mundo e mostrou vários estudos da queima da biomassa em ambiente aberto sobre a população. Vamos ver o que eles mostraram para a gente. Isso fica meio-dia na Malásia, é parecido com Londres, se vocês lembrarem daquele slide, é meio-dia. Próximo, mostrou a mesma coisa que ambientes internos, decréscimo de função pulmonar em criança. Próximo, aumento de asma, aumento de bronquite crônica, aumento de enfisema pulmonar, aumento de infecção de respiratória alta. Aumento de atendimento ambulatorial em patologia respiratória, aumento de internação por pneumonia e aumento, novamente, de infecção de via respiratória alta, asma e rinite. Então, mais ou menos, aquilo que nós sabíamos que acontecia em ambientes internos, aconteceu em ambientes abertos, devagar. Muito bom. Então, todos os estudos feitos por queima de biomassa em ambientes abertos é feito por estudos esporádicos. Porque ninguém sabe se vai queimar floresta na Califórnia, ou na Serra do Japim, em Jundiaí, ou lá na Indonésia. Só tem uma região do mundo que queima de biomassa se faz com data, hora para começar, data e hora para terminar. Qual é? A queima da cana-de-açúcar. Próximo. Tudo isso começou em 1974. Houve uma guerra, mais uma, entre o Egito, a Síria e Israel. O preço do petróleo foi às alturas
E o governo brasileiro procurou um combustível renovável e não poluente, ou seja, o álcool. Próximo. E com o decreto 76593 de 11 de 1974, ele criou o PROALCOOL. Próximo. O objetivo era produzir álcool anidro a partir da cana-de-açúcar para mistura com a gasolina. E isso ocorreu realmente. Cada vez mais foi aumentado a mistura gasolina-álcool. Mas em 78 surgiram os primeiros veículos movidos exclusivamente a álcool. Próximo. Isso fez com que houvesse um aumento grande na cultura da cana-de-açúcar em todo o Brasil, e São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar com 60% da produção nacional. Próximo. Esse é um slide recente, mostrando o Sudoeste, e que a área de corte hoje nessa região é de 3.570,65 km². São Paulo tem uma grande participação na plantação de cana-de-açúcar. Próximo. Também eu vou introduzir outro conceito. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele monitora a queimada dia a dia em todo o Brasil. Então eu sei, por exemplo, que no dia 4 de nove de 2002 houve essas queimadas no Brasil. Próximo. Eu sei que no dia, em janeiro, foi essa quantidade de queimada que houve no Brasil. Próximo. Aumenta muito em junho. Próximo. Aumenta mais em julho de 2003. Vamos ver o que acontece no estado de São Paulo. Tá certo? Próximo. Então eu sei que em janeiro de 2002 houve 23 focos de queimada no estado de São Paulo. Próximo. Em fevereiro, 24. Próximo. Em março, 125. Próximo. Em abril começa a queimada. 191. Próximo. Maio, 353. Próximo. Junho, 573. Próximo. Julho, 497. Próximo. Agosto, 613. Próximo. Setembro, 446. Próximo. Outubro, acho que 512. Próximo. Novembro, começa a acabar a queimada, 125. Próximo. Dezembro, 43. Ora, o que queima no estado de São Paulo entre abril e novembro é cana-de-açúcar. Próximo. Por que queima? Por causa da produtividade do trabalhador. Segurança e produtividade do trabalhador. Aproximadamente o trabalhador consegue 1,5 a 2 toneladas por dia sem queimar e 7 a 12 toneladas por dia queimando. Próximo. Qual que é o problema todo? É que a queima dos canaviais produz grande quantidade de poluentes, altera as propriedades físico-químicas da atmosfera. Hoje ainda 80% da plantação é queimada na pré-colheita, 90% é colhido manualmente, uma pequena parte é colhida mecanicamente, e durante 6 meses, todos os anos, a população é exposta a esse tipo de poluição atmosférica. Próximo. Essa é uma fotografia de Araraquara, no período da não queima. Próximo. E essa é uma fotografia de Araraquara, no período da queima. Próximo. Aumenta os poluentes? Aumenta. Em quais cidades? Nas cidades que tem queima de cana, obviamente. Esse é um estudo feito em Araraquara que mostra na safra a população, a poeira total em suspensão é mais que o dobro do que na entre-safra. Próximo. Esse é um estudo feito em Araraquara em que o carbono orgânico vindo da queimada de cana é semelhante à estação medidora na cidade de São Paulo, Sequeira César, e maior que a estação de Ibirapuera. Próximo. Esse é um estudo feito em São Carlos, que mostra que 2 estações medidoras em São Paulo, Dom Pedro e São Caetano, e mediu também em São Carlos o produto da queima da cana,
aumenta tanto em São Paulo quanto em São Carlos durante o período da queima, porém, o que acontece é o seguinte, próximo, que o material particulado durante o período da queima aumenta mais proporcionalmente em São Carlos que nas próprias estações medidoras de São Paulo. Próximo, a queima de biomassa, próximo, como toda biomassa que se pressa produz uma quantidade maior em termos de número de partículas finas e ultrafinas. Isso foi mostrado por esse estudo realizado no Instituto de Química da Araraquara, que usa estágios, e nos estágios que retém partícula fina e ultrafina durante o episódio de queima, ficam pretos durante a queima de cana. Então, a maior parte, e esse conceito é importante, da combustão de biomassa é feita por partículas finas e ultrafinas, ou seja, aquelas partículas que atingem mais profundamente o aparelho respiratório. Próximo. Muito bom. Então, essa preocupação, baseado nessa preocupação, nós fizemos uma tese de doutorado, próximo, que mostra a avaliação dos efeitos do material particulado proveniente da queima da plantação da cana-de-açúcar sobre a morbidade respiratória na população de Araraquara. Isso foi realizado na Faculdade de Medicina, próximo, da Universidade de São Paulo, próximo, e nós sabíamos que durante o período da queima, o que acontecia, próximo, os indivíduos rígidos, ou seja, indivíduos com saúde, reclamavam de irritação de vias aéreas superiores, próximos, e indivíduos portadores de patologia respiratória reclamavam que seus sintomas eram agravados durante o período da queima. Próximo, próximo. Então, nós utilizamos o indicador de saúde, que era a visita e emergência médica, tá certo? Porque é um indicador amplo de saúde, ou seja, doente com asma, com bronquite, com enfisema, normalmente procura o serviço de emergência para inalação durante o período que eles passam mal. É a primeira coisa que eles fazem, é procurar o serviço de emergência e fazer inalação. E nós indicamos um indicador de poluição, que é o peso da fuligem da cana. Ou seja, nós relacionamos o peso da fuligem com a inalação. Próximo, o que nós encontramos foi o seguinte: quando aumentava o nível de fuligem na cana, 2 dias depois, aumentava a procura de inalação no serviço de emergência, em 20%. Próximo. E mais do que isso, em 20%. Próximo. A conclusão do nosso estudo é que havia uma associação significante entre a poluição gerada pela queima da cana-de-açúcar e o perfil de morbidade respiratória do período de estudo realizado na cidade de Araraquara. Próximo. E o período de defasagem, ou seja, o período entre a inalação da poluição e o aparecimento do sintoma era de 2 dias. Próximo. Próximo. Foi feito um outro estudo na região Canaveira de Piracicaba, próximo. Nessa região, um estudo mostrou que a grande fonte de material particulado fino, ou seja, aquele que faz mal, é da queima de biomassa, próximo. E olha, esse slide vale a pena ver, porque o PM2,5 e o PM10 aumenta durante o período da queima. Esse negócio não está funcionando bem, mas dá para perceber, né? Aumenta durante o período da queima e cai durante o período da entre-safra. Está bem nítido o aumento do PM10 em vermelho, do PM2,5 em amarelo, em relação à entre-safra. Próximo. E o mais interessante desse estudo da professora Luciene de Piracicaba mostrou o seguinte: que no período, a média do PM Bom, a média do PM10 em Piracicaba durante o ano todo era semelhante ao PM10 em São Paulo. Mas por que acontece isso? Porque no período da queima ele chega a 87,7, extremamente alto, e no período da não queima é só 28,9.
Então, por que o PMDR em Piracicaba, durante o ano todo, é igual ao de São Paulo? Porque no período da Temer ele atinge um número muito maior